A paz, tudo bem com você? Bom, hoje eu estou aqui com um tema muito importante. Você sabe o que é comemorado no segundo domingo do mês de dezembro? Não, eu vou contar para vocês, olha só. É o dia da Bíblia! Isso mesmo, domingo será comemorado o dia da Bíblia. Mas por que será que esse livro é tão importante para nós? Eu costumo dizer que a Bíblia é como um manual de instrução. Quando o papai, a mamãe, alguém compra um eletrodoméstico, um celular, vem com um manual de instrução, certo? O manual de instrução ensina a como manusear esse novo aparelho, como funciona, como ligar, como desligar, enfim. Da mesma forma, Deus, nosso Criador, deixou o manual de instrução para nós. Exatamente, a Bíblia nos ensina a como viver segundo a vontade de Deus. A Bíblia, apesar de ser um livro escrita por homens, ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Olha só o que diz em 2 Pedro. 2 Pedro, pega aí a sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 21, diz assim: Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, na Bíblia, não tem a vontade humana, ela tem os pensamentos de Deus para nós, a vontade de Deus para nós. Exatamente, foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é diferente desses livros aqui, né, que a gente lê lá na escola. Esses livros aqui são livros escritos por homens, com alguma moral, algum ensinamento, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. Muitos deles têm histórias de mentirinha, contos de fadas, e a Bíblia não. A Bíblia ela é inspirada por Deus. E olha só o que diz João 17, versículo 17, olha só, João 17, versículo 17 diz assim: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós podemos confiar na palavra de Deus, porque ela é a verdade, elas são os pensamentos de Deus, as vontades de Deus para nós. E eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre a Bíblia. Para começarmos, você sabe quantos livros tem a Bíblia? Não, 66 livros. Exatamente, a Bíblia tem 66 livros. E ela é dividida em duas partes: o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento fala sobre antes do nascimento de Jesus. E começa com Gênesis, falando sobre a criação de todas as coisas, sobre a criação do homem, e termina em Malaquias. Então, o Velho Testamento tem 39 livros e fala sobre antes do nascimento de Jesus. É onde conta sobre a história de Moisés, de Josué, Daniel, Davi, enfim, todas essas histórias que aconteceram, todos esses acontecimentos de antes do nascimento de Jesus. E o Novo Testamento, ele tem 27 livros, é menos do que o Velho Testamento, e fala sobre o nascimento de Jesus, as coisas que aconteceram após o nascimento de Jesus. Começa em Mateus e termina em Apocalipse. Apocalipse é um livro que fala sobre quando Jesus vai voltar, sobre os sinais, sobre o final dos tempos. Então é um livro que fala do futuro, de coisas que ainda estão por vir, certo? Então olha só, a Bíblia possui 66 livros, o Velho Testamento tem 39, começando de Gênesis a Malaquias, e o Novo Testamento, 27 livros, começando de Mateus e terminando em Apocalipse. E olha só, eu trouxe mais algumas curiosidades para vocês. Você sabe
qual é o maior capítulo da Bíblia? Existe um capítulo que é muito grande. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. Se você tiver a sua Bíblia aí, pode abrir. Eu vou abrir aqui. Mas o Salmo 119, ele possui, olha só aqui, achei já. Não achei. 176 versículos. É muito grande, não é mesmo? Olha só, vamos abrir aí para você ver. Abre aí na sua Bíblia. Aqui na minha, 176 versículos, está dando 1, 2, 3, 4, 5. 4 páginas e meia só de um capítulo. Olha só, é o maior capítulo que tem. Salmo 119. E olha só que interessante. Hoje, existem mais de 6.500 línguas no nosso planeta. Então, existem muitos idiomas. Português, o inglês, um monte. Espanhol, né? Um monte. São muitas línguas diferentes, muitos idiomas diferentes. Só na Indonésia são falados mais de 700 idiomas. E na África existem mais de 1.000 idiomas. É muito, não é mesmo? É muito, mas olha só. A Bíblia foi traduzida para 2.935 línguas. E nem todas elas completamente. Então, a Bíblia, ela foi traduzida. Nós temos ela aqui em português para nós que somos brasileiros, mas em cada país tem a Bíblia numa linguagem própria. Mas ela ainda não foi traduzida em todas as línguas, ou seja, existem pessoas que ainda não conseguiram ler a Bíblia. Como assim? Exatamente. Você sabia que no mundo ainda existem pessoas que não conhecem a palavra de Deus? Que não conhecem a Bíblia? É isso mesmo. Olha só. Abre em Mateus 24:14. Mateus 24:14 diz assim, ó. 24. Mateus 24:14 diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Para que Jesus volte, todo o mundo precisa ouvir falar do seu amor, precisa conhecer a palavra do Senhor. Então nós, como cristãos, precisamos falar do amor de Deus, precisamos orar para que essa palavra chegue a essas pessoas que ainda não conseguiram ter a palavra de Deus traduzida para elas, que ainda não conseguiram ter acesso à palavra de Deus. Olha só que coisa, não é mesmo? Tantas línguas, mas ainda não conseguiram traduzir a palavra de Deus em todas elas. Por quê? Porque é algo difícil. Em alguns países, a pessoa, se ela falar do amor de Deus, se ela falar da palavra de Deus, ela pode morrer. Em alguns países é proibido falar de Deus, porque existem países que as pessoas adoram a ídolos, adoram aos seus líderes. Então, é proibido falar do amor de Deus. Então, esses países ainda precisam ter a palavra de Deus traduzida, ainda precisa conhecer o amor do Senhor. Então, nós precisamos orar para que essas pessoas conheçam a palavra de Deus, que elas tenham a palavra de Deus traduzida para elas, que vidas possam ir levar o amor de Deus, não é mesmo? Nós não podemos muitas das vezes ir, mas podemos orar, podemos contribuir para que a palavra de Deus seja propagada, para que a palavra de Deus seja dita ao mundo inteiro. Amém? E olha só, para finalizar, não deixe de ler a sua Bíblia. Isso mesmo. Se você não tem
Pede para a mamãe, pede para o papai, eu quero uma Bíblia, porque é um livro muito importante. É um livro de instrução de Deus para os nossos corações. Não é um livro qualquer, é um livro muito importante para nós cristãos. E domingo, vamos comemorar o Dia da Bíblia. Como? Falando do amor de Deus. Isso mesmo. Fale do amor de Deus aos seus amigos, aos seus vizinhos, aqueles que não conhecem a Jesus. Fala sobre a palavra de Deus, que Jesus vai voltar, que Jesus ama, que Deus nos ama. Vamos proclamar a palavra de Deus nesse dia. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima. Curta e compartilhe.